Aula de Bolso, o maior canal de engenharia do Brasil e que possui aqui embaixo mais de 500 vídeos para você de graça. E hoje o canal Engenharia Carga Rápida irá apresentar a aula de bolso de tema NR13, Segurança em Caldeiras. A aula de bolso que pertence à disciplina Segurança do Trabalho e que foi solicitada pelo Rovilson, lá da Faculdade Pitágoras. Mas antes de começar, verifica aqui embaixo se você é um engenheiro carga rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Haga Waga! Haga Waga! Haga Waga! Haga Wag Waga Buggy Buggy Mugger Mugger Wag Wag Haga Waga! E agora com vocês a disputa do século. Do lado esquerdo temos Dorivaldo Alicate. Do lado direito temos Josefina Entorta Prego. E a dúvida é: o carga rápida é prazeroso porque ensina ou ensina porque é prazeroso? E foi dada a largada! 1, 2 e 3! O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é prazeroso! E apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite o seu tema de aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema de aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema de aula de bolso desta semana é NR13, Segurança em Caldeiras. A aula de bolso que pertence à disciplina Segurança do Trabalho e que foi solicitada pelo engenheiro carga rápida Rovilson, da Faculdade Pitágoras. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, é disponibilizado todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. Vasos de pressão são reservatórios que contêm fluidos, gases ou líquidos, a uma pressão interna, onde esta pressão interna pode ser superior à pressão atmosférica ou até mesmo inferior à pressão atmosférica. Os vasos de pressão podem ter diferentes formas geométricas, dentre elas a forma geométrica vertical, a forma geométrica esférica ou até mesmo a forma geométrica horizontal. Os vasos de pressão de forma geométrica vertical podem conter GLP, por exemplo, gás liquefeito de petróleo. Pode conter argônio, ar comprimido, muito comum em indústrias que utilizam ar comprimido. Então será um vaso de pressão vertical usualmente. Também encontramos vasos de pressão vertical na forma de tanques. Por exemplo, tanques que armazenam combustível. Por exemplo, tanques de combustível da Petrobras. Também podemos ter tanques verticais para a destilação de petróleo. Os vasos de pressão de forma esférica
usualmente são utilizados para gases, por exemplo, propano, butano, gás natural, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etileno, hélio e até mesmo argônio, utilizado em soldas no nosso setor de manutenção industrial. Os vasos de pressão de forma horizontal. Conhecemos bem quando vamos no posto de gasolina encher o pneu do nosso automóvel, onde existe lá um compressor e um vaso de pressão logo embaixo do compressor, que é um vaso de pressão horizontal pequeno. Podemos ter também na indústria, em máquinas e equipamentos, o famoso trocador de calor. Sim, máquinas injetoras utilizam trocadores de calor para refrigerar o sistema óleo hidráulico das máquinas, onde existe uma entrada e saída de água, sem contato físico, sem troca física de contato, com o óleo quente que vem dos cilindros que movimentam a máquina injetora. Então o óleo entra quente, passa por dentro de um tubo e por fora do tubo passa a água que resfria o óleo. Usualmente o óleo entra a 55 graus Celsius e sai a 50 graus Celsius. Dessa maneira, esse rebaixamento de temperatura se dá através de uma entrada e saída de água que ocorre dentro de um casco de um vaso de pressão chamado trocador de calor. Também temos vasos de pressão horizontais chamados de caldeiras. Poxa, mas o que seria caldeira? Sim, dentro da família de vasos de pressão, temos uma pequena família chamada caldeira. O que caracteriza a caldeira é que a caldeira é um vaso de pressão com fonte de energia. Por exemplo, queremos aquecer uma água. Desta maneira, utilizamos um vaso de pressão chamado caldeira para aquecer a água. E nesta caldeira, então, existirá um sistema de energia, um sistema de aquecimento de água, que poderá ser elétrico, a óleo diesel e até mesmo a lenha ou até a carvão. Caldeiras são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia. Entenda a fonte de energia como fonte a chama ou fonte elétrica. Então podemos ter fonte de energia a chama ou fonte de energia elétrica. Caldeiras com fonte de energia a chama pode ser uma caldeira com fonte de energia a chama, pode, por exemplo, ser uma caldeira flamotubular, também chamada Cornualha ou Lancaster, onde os produtos de combustão circulam pelo interior dos tubos. Ou seja, aquecemos e todo o vapor expelido, o vapor de combustão expelido, passa por dentro dos tubos. E por fora dos tubos está a água, que será aquecida. Ainda em caldeiras a chama, a caldeira poderá ser aquatubular. A caldeira aquatubular, a água a ser vaporizada circula pelos tubos. Então, nessa condição, a chama está fora do tubo e a água circula por dentro do tubo, aquecendo a água por dentro do tubo. A água, por circular por dentro do tubo, a água mais quente sobe pela condição de expansão da dilatação da água, ela sobe e se acumula em um reservatório. Então, em um reservatório, teremos água muito quente e chegará a um ponto de temperatura, ao ponto onde a temperatura elevada, teremos evaporação e teremos o vapor da água. Então, temos caldeiras a chama, flamotubulares. Os produtos de combustão circulam por dentro do tubos. Ou aquatubular, a água circula por dentro do tubo. O que manda é o que está circulando no nome, o que manda é o que está circulando por dentro do tubo. Podemos ter também fonte de energia elétrica, e daí teremos caldeiras elétricas. Dentre as caldeiras elétricas, podemos ter caldeiras por resistência elétrica, ou seja, é a resistência elétrica que aquece a água.
Muitas vezes esse tipo de caldeira também, quando uma caldeira dessa for menor, ela é chamada de boiler, utilizadas em aquecimento de banhos em apartamentos. Mas, como estamos falando na área industrial, são caldeiras grandes elétricas. Por exemplo, caldeiras elétricas são utilizadas para gerar vapor na produção de EPS, na produção de vulgarmente chamado isopor. Temos ainda caldeiras elétricas por eletrodo. Neste caso são eletrodos. Cada eletrodo então tem um polo. Este eletrodo então ele aquece a água pela própria resistividade da água. A água é a resistência e resistência à condutividade. Então, o eletrodo na água, a água é a resistência, por entrar em curto, a água acaba sendo aquecida. Para tanto, a tensão elétrica, usualmente, de uma caldeira elétrica por eletrodo, gira em torno de 6.000 a 25.000 volts. E ela precisa de todo um conjunto elétrico-eletrônico para gerar esta alta tensão no seu quadro de comando da caldeira. E a terceira família de caldeiras elétricas são as caldeiras por jato de água. Como funciona uma caldeira de aquecimento por jato de água? Para não darmos o nome de caldeira por eletrodo, vamos chamá-la por jato d'água. É uma variação da caldeira de eletrodo. Ou seja, a caldeira elétrica por jato de água é uma variação de uma caldeira por eletrodo. Perceba o nosso croquis. Se olharmos detalhadamente, perceberemos que existe uma bomba de água dentro da caldeira. Então a bomba de água está dentro da caldeira, faz parte da caldeira, do conjunto caldeira. Essa bomba de água circula a água por dentro da caldeira. Então existe um circuito separado do circuito externo das caldeiras e toda a tubulação das caldeiras. Existe dentro da caldeira um outro circuito com uma pequena bomba de água. Essa bomba de água então bombeia um jato de água em eletrodos. Então temos também o eletrodo na caldeira por jato de água. E para aquecer, então existe um jato de água dentro de uma canopla, dentro de um conjuntinho que possui eletrodos que aquecerá a água. Diferente da caldeira por eletrodo que tem uma cuba. A água retorna, cai na cuba e aquece a água. Essa é a caldeira por eletrodo. A por jato de água não. Tem um circuitinho de água dentro dela, então que a água é jateada no eletrodo. Vamos agora observar em detalhes. Perceba então uma locomotiva dos antigos filmes do Velho Oeste que assistimos na TV e até mesmo um filme de uma máquina do tempo que assistimos aí, que foi até inclusive passado no cinema da década de 80. Perceba então aqui em detalhes aqui a caldeira da locomotiva. Vamos olhar agora fazendo uma analogia e um esquema. Vamos abrir um esquema para estudar melhor, de perto, esta locomotiva. Perceba que a chama, os gases desprendidos da queima aqui do carvão e da madeira da locomotiva passam por dentro da tubulação. Logo, a locomotiva é uma caldeira flamotubular, porque os gases provenientes da combustão passam por dentro do tubo. Caldeira flamotubular. E a água, então, circula por fora da caldeira. Esta água que está por fora da caldeira aquece até um ponto onde em cima da caldeira existe o vapor da água a alta pressão que movimenta, então, os pistões que estão acoplados a braços que movimentarão as rodas da locomotiva. Existe uma válvula que ora joga o vapor na frente do cilindro, ora joga atrás do cilindro. Então, por isso o cilindro fica indo e voltando para gerar então o movimento na roda. Perceba que na saída do vapor,
A saída do vapor da caldeira é onde vemos a caldeira saindo. Na verdade, então, não é apenas a fumaça, e sim também existe o vapor junto. Ou seja, sai da caldeira, nós vemos a fumaça e vemos o vapor proveniente do cilindro. No centro do centro da fumaça é desprendido o vapor que saiu do cilindro da caldeira. E daí então conhecemos de perto agora uma locomotiva e sabemos que toda locomotiva do Velho Oeste é uma caldeira flamotubular móvel. Em 1978 foi criada a norma regulamentadora número 13, a NR13, que estabelece procedimentos sobre os vasos de pressão, procedimentos de segurança sobre vasos de pressão, procedimentos de instalação, procedimentos de operação, inspeção habitual e de manutenção de vasos de pressão. Os vasos de pressão são classificados em categorias, segundo a classe de fluidos e o potencial de risco. Por exemplo, temos os vasos de pressão classe A, que são voltados a combustíveis inflamáveis, ao acetileno, hidrogênio e tóxicos. Temos os vasos de pressão de classe B, que envolvem substâncias cuja temperatura não ultrapasse 200 graus Celsius. Temos também os vasos de pressão classe C, voltados a vapor d'água, ar simples, ar comprimido e gás asfixiante. E os vasos de pressão classe D aos demais fluidos. Dentro da norma regulamentadora número 13, NR13, encontraremos o item 13.3, disposições gerais, onde neste item encontraremos um subitem de número 13.3.2, que diz o seguinte: para efeito desta NR13, considera-se profissional habilitado, PH, aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no país. Ou seja, para que você seja um profissional habilitado em vasos de pressão, manutenção, inspeção, supervisão de vasos de pressão, é necessário que você tenha o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O CREA, então, permite que você estabeleça laudos, relatórios e pareceres que terão valor legal quando assinados pelo profissional habilitado, que é quem tem o CREA. Vamos agora tratar de vasos de pressão, porém com os problemas de risco grave e iminente de vida. Entenda como risco grave e iminente de vida a situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Lembrando que a NR3, Norma Regulamentadora 3, estabelece os requisitos técnicos de embargo e interdição de qualquer projeto ou ocorrido que envolva equipamentos. Vamos falar agora mais detalhadamente sobre vasos de pressão e o que envolve a norma regulamentadora número 13. O item 13.3, que trata disposições gerais, tem o subitem 13.3.1, que diz o seguinte: constitui condição de risco grave e iminente o
RGI o não cumprimento de qualquer item previsto nesta NR13, que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho, com lesão grave à integridade física do trabalhador. Especialmente, vamos ver agora os itens mais importantes. Item B, atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras. Item F, operação de caldeira por trabalhador que não atenda aos requisitos estabelecidos no anexo 1 desta NR13, ou que esteja sob supervisão, acompanhamento ou assistência específica de operador qualificado. Veja, o anexo 1 dessa NR diz o seguinte: possuir certificado de treinamento de segurança na operação de caldeiras previsto na NR13, aprovada pela portaria SSMT número 2, do dia 8 de maio de 1984, ou na portaria SSST número 23, de 27 de dezembro de 1994. Ou seja, a operação de caldeira por trabalhador o trabalhador que irá operar a caldeira deve ter um certificado de treinamento de segurança na operação de caldeiras, previsto na NR13. Desta condição, quando ocorre um risco grave e iminente de vida, será sempre questionado quem estava operando a caldeira e quem era o engenheiro com CREA que estava certificado a acompanhar o operador de caldeira que também sofreu, que tem um diploma, que tem um certificado de treinamento de segurança e operação de caldeiras. Vamos tratar agora de vasos de pressão, mas de um caso específico de vasos de pressão, que são caldeiras. De acordo com a NR13, mais precisamente com o item 13.4 da NR13, que trata sobre caldeiras, encontraremos no subitem de número 13.4.1.1, dizendo o seguinte: caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, projetados conforme códigos pertinentes, excetuando-se refervedores e similares. Bom, sabemos que qualquer fonte de energia aqui pode ser energia elétrica, pode ser carvão, pode ser óleo diesel, qualquer fonte que gere calor. Na verdade, que aumente a temperatura da água para gerar vapor. Pois calor é energia em trânsito, calor não é. Encontraremos também no subitem 13.4.1.3 dizendo o seguinte: as caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens. Perceba, logo no item A encontraremos válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à pressão máxima de trabalho admissível, também chamada PMTA, considerados os requisitos do Código de Projeto relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de calibração. Perceba então que todo vaso de pressão, especificamente caldeira, porque caldeira é um vaso de pressão que tem fonte de energia, deverá ter válvula de segurança que limite a pressão máxima de trabalho admissível. E continuando ainda no subitem, que envolve a NR13, o subitem 13.4.1.3,
que diz que as caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens, encontramos no item B, dizendo o seguinte, que o item que toda caldeira deve ter é um instrumento que indique a pressão de vapor acumulada. É desta maneira, então, é uma norma regulamentada, a NR13 afirma que é imprescindível um manômetro que meça a pressão do vapor acumulado. Ainda no subitem 13.4.1.3, que diz que as caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens, encontraremos neste subitem o seguinte, o item C. Injetor, então diz o seguinte, as caldeiras devem ser dotadas de injetor ou sistema de alimentação de água, independente do principal, que evite o superaquecimento por alimentação deficiente acima das temperaturas de projeto de caldeiras de combustível sólido, não atomizado ou com queima em suspensão. Simplificando, resumindo, esse nosso item C significa o seguinte, a água que retorna para a caldeira poderá não retornar. E isso, quando ela retorna numa temperatura menor, porque ela sai em vapor, ela aquece algo e volta numa temperatura menor. E quando ocorre a interrupção deste retorno, a água mais fria não retorna para a caldeira superaquece. E daí, então, o operador de caldeira deverá verificar, através do manômetro, a subida de pressão, ou através do termômetro, a subida de temperatura, ou através de ambos, subida de temperatura e aumento de pressão, e desta maneira o operador de caldeira possui uma válvula injetora que mistura a água e o vapor. Ela pega o vapor superaquecido da caldeira e mistura com uma outra água externa. Não a água de retorno, uma outra água externa. Quando esse vapor circula pela válvula, existe um venture nessa válvula e ela succiona a água externa, resfriando rapidamente, porque está entrando o próprio vapor superaquecido e sendo resfriado nessa válvula injetora. E desta maneira, rebaixaremos e impediremos a elevada temperatura que a caldeira se encontra e que poderá entrar em estado crítico, ultrapassando a pressão de trabalho admissível. E entrando bem no detalhe, continuando, o subitem que trata sobre a NR13, o subitem 13.4.1.3, que diz: as caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens. Teremos no item D o seguinte, dos seguintes itens: sistema dedicado de drenagem rápida de água em caldeiras de recuperação de álcalis, com ações automáticas após acionamento pelo operador. Ou seja, temos o dreno manual. Toda caldeira terá um dreno manual. Mas temos que dar especial atenção à válvula de descarga de fundo da caldeira, que deve ser automática. Quando a caldeira for voltada à recuperação de álcalis. Pois, afinal de contas, a válvula manual poderá ficar emperrada, ou até mesmo o operador pode não ter acesso à válvula manual. E desta maneira, com uma ação remota automática, o operador certificado da caldeira consegue executar a drenagem de modo remoto, de modo à distância. E perceba que este item 13.4.1.3 é muito importante, pois ainda existem mais um item. Neste nosso item, as caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens. Temos o item E, que diz o seguinte: as caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens: sistema automático de controle de nível de água com intertravamento
que evite o superaquecimento por alimentação deficiente. Vamos olhar de perto uma caldeira. Nós perceberemos que toda caldeira possui um visor de nível. Inclusive, por vezes, nesse visor de nível já está acoplado o manômetro e o termômetro. Porém, aqui afirma a NR13 no item 13.4.1.3, no subitem, ele afirma que deve ter um controle de nível de água com intertravamento. E o que seria esse intertravamento? Vamos olhar de perto. Perceba que tem eletrodos dentro do sistema automático de controle de nível. Existem eletrodos. Vamos olhar ainda, vamos fazer um croquisinho e olhar de perto a caldeira. Vamos fazer um corte, olhando então o nível da caldeira. Perceba ali apontando o nível da caldeira. E perceberemos então que existe uma entrada de água, porque é um controle de nível que estamos tratando. Se é um controle de nível, precisa entrar água. Caso exista evaporação, estamos tratando água aquecida, que foi gerado um vapor que vai aquecer algo em algum conjunto, em algum equipamento, por exemplo, na produção de EPS. Então existe a perda de vapor, perda de água, então é necessário uma entrada de água. Então, esta entrada de água, o controle de nível, ele deve ter intertravamento através de eletrodos. Perceba, eletrodos de nível. O nível mínimo, nível máximo e nível desejado. No intermeio, entre o nível mínimo e máximo. Então, esses eletrodos controlam um nível e abrem a entrada, acionam uma bomba de entrada de água para manter a caldeira sempre no nível de trabalho da caldeira, no nível ótimo e projetado de trabalho da caldeira. É isso que diz o item E, sistema automático de controle de nível de água. E avançando no item caldeiras, encontraremos no subitem 13.4.2 o tema instalação de caldeiras a vapor. Este subitem possui também um outro subitem de número 13.4.2.2, que diz o seguinte: as caldeiras de qualquer estabelecimento devem ser instaladas em casa de caldeiras ou em local específico para tal fim, denominado área de caldeiras. Ou seja, a norma NR13 afirma que as caldeiras estejam em local separado, onde os profissionais que irão atuar trabalhem naquela área específica. Afinal de contas, esta norma não quer que pessoas não certificadas circulem na área de caldeiras. Somente o pessoal certificado pode operar ou estar dentro da área de caldeiras. Também lembrando aqui que a norma ABNT NBR 13434 trata da sinalização de segurança contra incêndio e pânico, que deve estar nesta área específica para caldeiras, nesta área de caldeiras. Na NR13, o item 13.4.1.4 diz o seguinte: toda caldeira deve ser afixada em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, uma placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: nome do fabricante, número de ordem dado pelo fabricante da caldeira, ano de fabricação, pressão máxima de trabalho admissível, pressão de teste hidrostático de fabricação, capacidade de produção de vapor, área de superfície de aquecimento e código do projeto e ano de edição. Desta maneira fica cercado, perceba que desta maneira fica cercado quando vamos executar uma manutenção corretiva, preventiva de caldeira, fica cercado logo na placa de identificação da caldeira todas as informações necessárias para se executar essa manutenção.
Não é possível executar uma manutenção de caldeira sem ter o projeto em mãos, pois precisamos de desenhos e especificações que foram executadas, que foram feitas durante a montagem da caldeira, durante o projeto da caldeira. O item 13.4.1.9 diz o seguinte, ele trata de registro de segurança, e diz o seguinte: o registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas. Evidente, para ninguém arrancar uma página e falar que para uso próprio, ele arranca a página e pronto. Então, ele deve possuir o livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado de estabelecimento com segurança da informação onde serão registradas. Item A. Todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança da caldeira. Item B. As ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional da caldeira, o nome legível e assinatura do profissional habilitado e do operador de caldeira presente na ocasião da inspeção da caldeira, evidente. Então perceba que toda ocorrência, tudo que ocorre em uma caldeira deve ser anotado naquele setor, naquela área de caldeira, que só pode ter um profissional habilitado ou um operador certificado em caldeiras. O subitem de número 13.4.4.4 diz o seguinte: a inspeção de segurança periódica de caldeiras, constituída por exames interno e externo, deve ser executada nos seguintes prazos máximos. Item A. 12 meses para caldeiras das categorias A e B. Ou 15 meses para caldeiras de recuperação de álcalis de qualquer categoria. Item C. 24 meses para caldeiras da categoria A, desde que aos 12 meses sejam testadas as pressões de abertura das válvulas de segurança. Ou seja, a cada uma vez por ano devem ser testadas as pressões de abertura das válvulas de segurança das caldeiras. E nos aprofundando em inspeção de segurança de caldeiras, encontraremos no subitem de número 13.4.4.8, dizendo o seguinte: no máximo, ao completar 25 anos de uso, na sua inspeção subsequente, na próxima inspeção, as caldeiras devem ser submetidas a uma avaliação de integridade, com maior abrangência para determinar a sua vida remanescente, a sua vida futura, e novos prazos máximos para inspeção, caso ainda estejam em condições de uso. Perceba, caso ainda esteja em condições de uso, ou seja, 25 anos para uma caldeira, já é considerado muita coisa, mas vale agora sucatear essa caldeira e comprar uma caldeira nova, segundo a NR13. E quais seriam as avaliações de integridade sugeridas? Por exemplo, a verificação e a medição da espessura em diversos pontos da caldeira. Também a localização de presença de fissuras na caldeira e pontos de amassamento. Tudo isso é possível num único ensaio de ultrassom, medição de espessura, presença de fissuras e pontos de amassamento. Também devemos fazer o teste da válvula de segurança, testar as válvulas de segurança. Lembrando, a maioria das caldeiras possuem duas válvulas de segurança, então testar as duas. E, sobretudo, também executar testes hidrostáticos para verificar
aonde estão os pontos de vazamento, se é que existem nas caldeiras. De certo, uma caldeira de 25 anos terá ponto de vazamento. A NR13, no item 13.4.4, que trata de inspeção de segurança de caldeiras, tem um subitem de 13.4.4.15 que diz o seguinte: o empregador deve informar à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, num prazo máximo de 30 dias após o término da inspeção de segurança, a condição operacional da caldeira. Sim, a relação entre inspeção de segurança de caldeira está intimamente ligada à representação sindical da categoria profissional. Perceba então que existe um prazo de no máximo um mês, no máximo 30 dias para informar sobre qualquer evento, sobre qualquer acontecimento, sobre inspeção de segurança em caldeiras. Vamos agora tratar sobre vasos de pressão não sujeitos a chamas. Quais seriam estes? Seriam, por exemplo, vasos de armazenamento utilizado em indústrias, vasos de acumulação, torres de destilação, por exemplo, torres de destilação de petróleo, reatores diversos e permutadores de calor, também chamados trocadores de calor, muito utilizados em máquinas injetoras de plástico para refrigerar o óleo através de uma água de uma torre de resfriamento. A NR13, no item 13.5, fala de vasos de pressão e define no subitem 13.5.1.1 o que é um vaso de pressão. Ela define do seguinte modo: vasos de pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão, interna ou externa, diferente da atmosférica. Ainda no item 13.5, que trata de vasos de pressão, existe o subitem 13.5.2, que trata sobre instalação de vasos de pressão, onde encontraremos o subitem 13.5.2.1, que diz o seguinte: todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível de pressão e temperatura, quando existentes, sejam facilmente acessíveis. Sempre lembrando que podemos ter vasos de pressão na condição horizontal, onde realmente existem o manômetro, a válvula de alívio, a válvula que garante a pressão máxima de trabalho admissível, o dreno para drenar o que existe dentro do vaso de pressão. Este dreno pode ser automático eletrônico, ou tendo uma válvula termostática de segurança, onde a temperatura do vaso de pressão atingiu um determinado nível máximo de temperatura e o dreno abre, ou até mesmo um mecanismo de boia mecânico, onde atingiu um certo nível, o fluido atingiu um certo nível máximo no vaso de pressão e o dreno abre, garantindo sempre que o vaso de pressão trabalhe no máximo em um nível pré-ajustado. Então, podemos ter vasos de pressão horizontal ou vasos de pressão vertical. Sempre lembrando que não importa se é horizontal ou vertical o vaso de pressão, eles devem ter válvula de alívio, válvula de alívio, também chamada válvula limitadora de pressão máxima de trabalho, manômetro para verificar a pressão que se encontra o vaso de pressão, e o dreno com os diversos tipos, válvula termostática, automática eletrônica ou mecanismo de boia. Vamos abordar agora a segurança na operação de vasos de pressão. A NR13, no item 13.5.3.1, diz o seguinte: todo vaso de pressão enquadrado nas categorias 1 ou 2 deve possuir manual de operação próprio,
ou instruções de operação contidas no manual de operação de unidade, onde estiver instalado, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo, item A, procedimentos de partidas e paradas, item B, procedimentos e parâmetros operacionais de rotina, item C, procedimento para situações de emergência, e item D, procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. E agora vamos tratar de inspeção de segurança em vasos de pressão. Na NR13 encontramos o item 13.5.4.3, que diz o seguinte: os vasos de pressão devem obrigatoriamente ser submetidos a testes hidrostáticos, TH, em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo, assinado por meio de um profissional habilitado, e ter valor de pressão de teste afixado em sua placa de identificação do vaso de pressão. Lembrando, tubulações são vasos de pressão, e daí então existem unidades móveis para testes hidrostáticos. Também temos os compressores, muito utilizados em postos de combustíveis para encher pneus de automóveis. Também possuem vasos de pressão que necessitam de teste hidrostático. Recipientes móveis também necessitam, não só dos mergulhadores, como extintores de incêndio. Aqui lembrando que quando o vaso de pressão trabalha, a pressão de trabalho desse vaso de pressão é muito elevada, é necessário um reservatório de segurança para evitar qualquer nível de periculosidade de explosão. Sem contar que também temos torres de refino e reservatórios de gás, que necessitam de testes hidrostáticos e valor de pressão afixado em sua placa de identificação. E continuando, inspeção de segurança contidas na NR13, o item 13.5.4.11 diz o seguinte: a inspeção de segurança extraordinária, ou seja, as inspeções em vasos de pressão fora de datas determinadas pela NR13, deve ser feita nas seguintes oportunidades. Item A, sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa a sua segurança, como segurança de operação do vaso de segurança. Item B, quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes capazes de alterar sua condição de segurança. Por vezes os reparos são longos e acabam oxidando certas partes do vaso de pressão, e daí deve ser feita a inspeção de segurança. Item C, antes do vaso de pressão ser relocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 meses, por mais de um ano. Item D, quando houver a alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto por vasos móveis. E perceba o cuidado que a NR3 tem com relação à inspeção de segurança. O item 13.5.4.13 diz o seguinte: imediatamente após a inspeção do vaso de pressão, deve ser anotada no registro de segurança a sua condição operacional. E em até 60 dias deve ser emitido o relatório. Em 2 meses deve ser emitido o relatório, que passa a fazer parte da sua documentação, podendo esse prazo ser estendido para 90 dias, 3 meses, em caso de parada geral da manutenção. Agora, lembrando, estamos falando de anotação no registro de segurança do vaso de pressão. Quem pode anotar?
O item 13.5.4.12 diz o seguinte: a inspeção de segurança deve ser executada sob a responsabilidade técnica de um profissional habilitado. Lembrando, tem que ter o CREA e o operador do vaso de pressão tem que ter um curso de certificado em operação de vaso de pressão. Vamos agora tratar do tema tubulações. Disposições gerais, tubulações, prevista na NR13, onde o subitem de número 13.6.1.1 diz o seguinte: as empresas que possuem tubulações e sistemas de tubulações enquadradas nesta NR, no caso NR13, devem possuir um programa e um plano de inspeção que considere no mínimo as variáveis condições e premissas descritas abaixo. Item A: os fluidos transportados nas tubulações. Item B: a pressão de trabalho. Perceba, se nós vamos fazer um plano de inspeção, existirá então uma pessoa responsável, certificada e responsável de verificar e anotar a pressão de trabalho da tubulação, olhar no manômetro e verificar a pressão, verificar se o pressostato eletrônico de segurança que abre uma válvula, abre um dreno, está operante. Além, item C, temperatura de trabalho, esse operador certificado, esse operador de vaso de pressão, porque tubulação também é um vaso de pressão, lembrando, que irá anotar pressão de trabalho, temperatura, ele também irá verificar a temperatura de trabalho e anotar também se a tubulação está na temperatura normal de trabalho. Item D, danos previsíveis. Perceba, o operador não pode fazer vista grossa, toda tubulação possui diversas válvulas. Válvulas registro, válvulas limitadoras de pressão. Existem diversas válvulas. Não podemos fazer vista grossa com um pequeno vazamento, pois em algum instante, por uma variação de pressão, uma variação de temperatura, este vazamento pode aumentar de repente e gerar um grande, não só dano estrutural na tubulação, um problema sério, como pode lesar uma pessoa que está transitando perto da tubulação. Então, os danos previsíveis devem ser anotados para, inclusive, fazer uma parada de emergência se necessário, ou enquadrar essa manutenção, essa verificação em uma parada de uma manutenção preventiva ou preditiva. Item E, as consequências para os trabalhadores, instalações e meio ambiente trazidas por possíveis falhas das tubulações. Novamente temos falhas de tubulações. Então, o item, a NR13, em disposições gerais de tubulações, prevê que deve ser verificado o operador de caldeira, o operador de vaso de pressão, que também é um operador de tubulação, deve anotar em tubulações enquadradas nessa NR, aliás, quais são as tubulações enquadradas nesta NR. O item 13.1.1 diz o seguinte: esta norma regulamentadora NR, no caso NR 13, estabelece requisitos mínimos para gestão de integridade estrutural de caldeiras a vapor, vaso de pressão, suas tubulações de interligação e tanques metálicos de armazenamento nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. Perceba que o item disposições gerais fecha toda a responsabilidade necessária do plano de inspeção que está envolvido o operador de caldeira, o operador de vaso de pressão, o operador de tubulação e o responsável, o profissional habilitado, o engenheiro com CREA. No item tubulações da NR13,
existe o tema segurança na operação de tubulações, onde o item de número 13.6.2.3 diz o seguinte: as tubulações e sistemas de tubulação devem ser identificados conforme padronização formalmente instituída pelo estabelecimento e sinalizadas conforme a norma regulamentadora número 26, NR 26. É uma norma regulamentadora, tem força de lei, é obrigatória. Vamos ver o que diz a NR 26. A NR 26, no item 26.1.2, diz o seguinte: as cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atender ao dispositivo das normas técnicas oficiais. Então, a norma NR 26 complementa a norma NR 13, norma regulamentadora número 13, identificando qual é o tipo de fluido o tipo de fluido que está sendo transportado dentro da tubulação. Então, cada tipo é vapor, é ar, é água, é combustível. Toda tubulação tem a sua cor correspondente, conforme a NR 26. A NR 13 também trata de inspeção de segurança de tubulações, onde encontramos no item 13.6.3.2, que diz o seguinte: as tubulações devem ser submetidas à inspeção de segurança periódica. Perceba que a NR 13, por ser uma norma regulamentadora, tem força de lei. E ela afirma: inspeção de segurança periódica. É obrigação. Ainda no item 13.6.3.7, diz o seguinte: deve ser executada a inspeção extraordinária nas seguintes situações. Item A: sempre que a tubulação for danificada por acidente ou por ocorrência que comprometa a segurança dos trabalhadores. Item B: quando a tubulação for submetida a reparo provisório ou alterações significativas capazes de alterar sua capacidade de contenção de fluido. Item C: antes da tubulação ser relocada em funcionamento, quando permanecer inativa por mais de 24 meses, por mais de 2 anos. A NR 13, norma regulamentadora número 13, também trata de tanques. Mas, para tanto, é interessante que conheçamos quais são os tipos de tanques e qual é a classificação de tanques. Vamos olhar uma indústria que necessita utilizar um tanque devido ao produto que ela vende. Desta maneira, então, estaríamos classificando os tanques conforme a sua função. E teríamos, por exemplo, tanques de armazenamento, tanques de recebimento, tanques de resíduo e tanques de mistura. Veja a indústria. A indústria necessita de um tanque de armazenamento que estoca matéria-prima e produto acabado à pressão atmosférica. Ela necessita de um tanque de armazenamento para receber a sua matéria-prima. Então, a indústria recebe a matéria-prima, a matéria-prima chega em um caminhão e é armazenada em um tanque chamado tanque de armazenamento. Essa indústria, então, transforma a matéria-prima, retirando, por exemplo, um gás ou um líquido do tanque, transforma isso, misturando, acrescentando aditivos e gera um produto final.
E este produto final, então, é armazenado no tanque de produto. Desta maneira, então, a indústria necessita de tanques de armazenamento de matéria-prima e tanque de armazenamento de produto acabado. Ainda tratando da indústria, perceba então que dentro da indústria existe a transformação dessa matéria-prima. Então, existem equipamentos e pessoas que fazem a mistura, aditivam essa matéria-prima para transformar em um produto. Desta maneira, torna-se necessário estoques de produtos intermediários, pois a indústria não retira toda a matéria-prima, ela vai retirando em partes essa matéria-prima em pequenos tanques de recebimento. Então, entrou a matéria-prima no tanque de armazenamento, é retirada parte dessa matéria-prima do tanque de armazenamento em tanques de recebimento, que são levados a locais onde serão gerados os tipos de produtos diferentes. Afinal, a indústria não faz apenas um tipo de produto, ela faz diversos tipos de produto. E então são necessários diversos tanques de recebimento, que são pequenos estoques de produtos intermediários. Agora, olhando de perto essa transformação ainda na indústria, perceberemos que nessa transformação, por vezes, existe um scrap, ou seja, um pequeno refúgio. Na mistura de matéria-primas ali, existe um pequeno refúgio. Então, é necessário tanques de resíduo que armazenam produtos fora da especificação. Por exemplo, na mistura ocorreu um erro. Vai jogar fora? Isso não. Vai para um tanque de resíduo. Pode ser descartado, ou pode ser vendido, ou pode ser reutilizado. Então, esses tanques de resíduo podem ter finalidades diferentes. Tanto o descarte como o reaproveitamento para um outro tipo de subproduto. Olhando de perto, ainda é necessário um outro tipo de tanque. Por exemplo, não falamos que vamos misturar? Um tanque de mistura. Esse tanque de mistura tem até um motor elétrico que está acoplado, cujo eixo está acoplado com um pás para fazer a mistura. Misturas das diferentes matérias-primas recebidas nos tanques de armazenamento na entrada da indústria. Então perceba que existem diversos tipos de tanque. Se formos armazenar, temos tanques de armazenamento, tanques de recebimento, tanques de resíduo e tanques de mistura. Agora vamos tratar especificamente da norma NR13. Sim, a norma NR13 trata de tanques de matéria-prima e trata de tanques de produto. Ou seja, a NR13 é voltada a tanques de armazenamento. Agora sim estamos falando. E qual é a particularidade de tanques de armazenamento, então, que a NR13 envolve? Perceba, são tanques de armazenamento, são tanques metálicos de superfície. Eles ficam acima do solo. Então, quando a NR13 trata de tanques, ela estará falando de tanques de armazenamento, de matéria-prima ou de produto acabado, e que são tanques metálicos acima do solo. São tanques metálicos de superfície. Esses tanques metálicos de superfície terão mais de 20 mil litros e dentro deles está contido fluidos de classe A ou classe B. Então, são apenas esses tipos de fluidos que a NR13 aborda e acima de 20 mil litros. E tanques metálicos de superfície. Podemos classificar estes tanques envolvidos na NR13 conforme a classificação, não, conforme quanto ao costado, que é a forma externa do tanque, que poderá ser um tanque horizontal, vertical ou esférico. Então agora
sabemos, quando falarmos de tanques, quando falamos de NR13 e os tanques envolvidos na NR13, sabemos quais são os tanques que a NR está abordando e quais não são os tanques que a NR13 está abordando. E agora que nós sabemos que a NR13 trata de tanques de armazenamento, vamos tratar do item envolvido na NR13, que é a inspeção de segurança de tubulações de tanques de armazenamento. O item 13.7.1.2 diz o seguinte: os tanques devem possuir dispositivos de segurança contra sobrepressão e vácuo, conforme os critérios do código de projeto utilizado, ou em atendimento às recomendações de estudo de análise de cenário de falhas. Vamos olhar de perto tanques de armazenamento. Os tanques de armazenamento, no seu nível inferior, possuem a tubulação que está acoplada à produção da indústria, que é a tubulação que irá receber todo o fluido armazenado no tanque de armazenamento. Porém, todo tanque de armazenamento possui em seu lado superior uma entrada que carrega o tanque de armazenamento. Ou seja, quando o caminhão de entrega chega na indústria, ele carrega do lado superior. Além dessa tubulação, existe uma outra tubulação que controla o ar, entrada e saída de ar do tanque de armazenamento. Pois, afinal de contas, se existe um fluido no tanque de armazenamento, esse fluido tem diferentes níveis ao longo do consumo e ao longo da chegada de abastecimento. Torna-se então necessário neste tanque dispositivos de segurança contra sobrepressão e vácuo. Perceba, sobre a tampa do tanque de armazenamento, existe então uma válvula de alívio de pressão. Afinal de contas, quando é carregado, quando existe o carregamento do fluido no tanque de armazenamento, irá subir a pressão no tanque. A pressão, estamos armazenando, estamos enchendo o tanque, a pressão do tanque sobe, está entrando matéria dentro do tanque, está entrando fluido dentro do tanque. A pressão sobe, então é necessário uma válvula de alívio de pressão. Ao mesmo tempo que a tubulação inferior que está succionando para a fábrica, para a linha de produção, o fluido, no momento que as bombas de succionamento puxam o fluido para a fábrica, existe então, quando o nível do tanque começa a descer, existirá vácuo sobre o fluido. Então é necessário uma válvula de alívio deste vácuo para a entrada de ar. Então existe uma válvula. Uma válvula conjuminada, é uma válvula conjunta, é uma válvula que possui tanto a válvula de alívio de pressão, como possui a válvula de alívio de vácuo. E é isto que trata a norma NR13. É necessário um dispositivo de segurança contra sobrepressão e vácuo. Agora perceba, para tanto é tão importante esta válvula que ele recomenda estudo de análise de cenários, onde temos que identificar o problema, e fazemos o giro, identificar o problema, definir o problema, entender o problema, identificar a raiz do problema, análise de correção, monitorar o sistema e continua, identificar o problema e fica girando, como se fosse um PDCA. E nós, aprofundando no tema tanques da NR13, vamos tratar de segurança na operação de tanques, onde o item 13.7.2.1 diz o seguinte: os dispositivos contra sobrepressão e vácuo e válvulas corta-chamas, quando aplicáveis, devem ser mantidos em boas condições operacionais, de acordo com um plano de manutenção elaborado pelo empregador. Perceba que os tanques devem ter dispositivos contra chamas por arco atmosférico
e também devem ter dispositivos contra chamas na tubulação. Na tubulação de tanques de armazenamento, onde existe um lado não protegido e um lado protegido. O lado protegido é o lado de onde virá a chama. Dessa maneira, temos um lado de onde virá a chama, uma válvula corta-chama que impedirá que a chama se propague ao longo da tubulação. Desta maneira, o lado protegido, a válvula corta-chama e o lado protegido, que não recebeu a chama que caminhava pela tubulação. Continuando, o tema segurança na operação de tanques da NR13, o item 13.7.2.3 diz o seguinte: os tanques devem ser identificados conforme padronização formalmente instituída pelo empregador. Daí, nós lembramos a norma NBR 7500, que trata de símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais, onde existe toda uma codificação que trata de inflamabilidade, reatividade, riscos específicos e riscos à saúde. E finalizando, em inspeção de segurança em tanques, o item 13.7.3.3 diz o seguinte: os intervalos de inspeção de segurança periódica dos tanques devem atender os prazos estabelecidos em programas de inspeção formalmente instituído pelo empregador, não podendo estes prazos exceder aos estabelecidos na norma ABNT NBR 17505-2. Perceba, quando falamos em inspeção de segurança periódica dos tanques, poderemos possuir três tipos de segurança de inspeção. Inspeção de segurança inicial, que é feita logo no início, quando foi feito o projeto e construído o tanque, é feita uma inspeção de segurança para a liberação desse tanque para o trabalho. Depois, este tanque entra em inspeção de segurança periódica, que é o que nós estamos tratando. Segurança periódica é durante a vida útil desse tanque. Porém, podem acontecer eventos extraordinários, por daí chamada inspeção de segurança extraordinária. Pois, afinal de contas, perceba um tanque de armazenamento. Esse tanque de armazenamento está sujeito à corrosão atmosférica, onde o tanque é sujeito à intempérie de sol, chuva, ventos. Também o tanque está sujeito à corrosão por vapor. Sim, todo tanque de armazenamento armazena um fluido. Esse fluido libera vapor que se acumula na tampa, sobretudo na tampa do tanque, e pode reagir até mesmo com o oxigênio presente do ar que está dentro do tanque. Também temos a corrosão interfacial. Entre a face externa e interna poderá iniciar uma corrosão entre as faces da chapa do tanque. Também poderemos ter corrosão por produto, pois poderemos ter produtos combustíveis que possuem um pH elevado, um pH ácido. Também poderemos ter a corrosão subterrânea. Afinal, estamos falando os tanques acima do solo, porém, o tanque possui contato com o solo e poderá ocorrer uma corrosão subterrânea. E daí, o prazo de inspeção deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 17505-2, que diz o seguinte: que a inspeção de rotina é toda aquela com menos de um mês, com menos de 30 dias. Ela deve ser feita pelo próprio pessoal de operação, que executou e fez um curso, e ele possui um certificado de operação de tanques de armazenamento. Podemos ter também inspeção externa, num prazo máximo de até 5 anos, inferior a 5 anos, que deve ser feita por um profissional
certificado. Quando falamos de um profissional certificado, estamos falando de um engenheiro que possui um CREA habilitado. E inspeção interna, no máximo até 20 anos da vida desse tanque. Também deve ser feita por um profissional certificado. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos, do Moran. Norma BNT NR13, que estabelece requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. Norma BNT NR26, que estabelece a sinalização e a identificação da delimitação de áreas e a identificação de tubulações de líquidos e gases. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Caldeiras, da disciplina Máquinas Térmicas, edição 035 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Trocador de calor de placas, edição 047 do Engenharia Carga Rápida Tech. E válvulas industriais, edição 011 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema NR13, Segurança em Caldeiras. Aula de bolso que pertence à disciplina Segurança do Trabalho. E que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Rovilson, da Faculdade Pitágoras. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida Rovilson. Eu espero que o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso de tema NR13, Segurança em Caldeiras, da disciplina Segurança do Trabalho, tenha correspondido todas as suas expectativas acadêmicas e necessidades de conhecimento. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que Engenharia Carga Rápida, aula de bolso? Desconheço. Siga a Engenharia Carga Rápida no Twitter. Siga a Engenharia Carga Rápida no Telegram. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. E então, engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos do maior canal de engenharia do Brasil, o canal Engenharia Carga Rápida, o próximo vídeo já está sendo enviado. Então, eu já vou. Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug!
Oi, por favor, você me traz um espaguete? Saindo um espaguete bem quentinho.